Olá, meninas, tudo bem? Bom dia para vocês. Nós voltamos hoje com nossas aulas de língua portuguesa, apostila 3, gêneros textuais e estrutura das palavras. Na aula passada, eu falei com vocês a respeito da estrutura mesmo das palavras e da classificação dos morfemas. Para hoje, nós vamos falar a respeito do processo de formação das palavras. Bem, pessoal, o material tá todo para vocês. Aqui no quadro eu resumi bastante, tá? E aí eu fui colocando o conceito e uma palavra que explicasse. Então vamos lá. Então, a primeira parte que a gente vai trabalhar são as questões das derivações. Quando a palavra ela vai se derivando, tá? A partir de um radical, eu crio outras. Lembra lá do exemplo que a gente usou da pedra? Então, é mais ou menos por aí. E aí, isso vai acontecer a partir dos afixos. Lembra dos prefixos e dos sufixos? É isso. Então, o primeiro que a gente tem é a derivação prefixal. Então, tudo que vem, quando eu anexo um prefixo a um radical, eu criei uma derivação prefixal. Aqui eu usei, por exemplo, infeliz. Então, aqui a palavra feliz, incluí in, que vem antes, então uma prefixação. A derivação por sufixação é quando eu vou ter um sufixo. Então, um elemento que vem depois. Aqui, por exemplo, eu usei a palavra felizmente. Então, a palavra felizmente, eu tenho feliz, inclui mente, um sufixo. E aí, a gente tem a derivação parasintética. O que é a derivação parasintética? É quando eu tenho um radical e ele vem acompanhado automaticamente de um prefixo e de um sufixo. Ah, e aí eu fiz um parêntese aqui. Por quê? Desses dois aqui, do infeliz e do felizmente, eu tenho uma outra palavra que é infelizmente. Tinha feliz, mente. Infelizmente. Nesse caso, eu não tenho uma derivação parasintética. Por quê? Eu consigo gerar palavras com o prefixo e com o sufixo. Tá? A derivação parasintética é quando eu tenho a necessidade obrigatória de ter sufixo e prefixo na palavra. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, a palavra entardecer. Então, eu tenho tar, né? Então, eu tenho esser e em. Eu não posso falar entarde, e também não posso falar tardecer. Não tem como desvincular. Então, aqui, isso significa uma derivação parasintética. Temos também a derivação regressiva ou deverbal. Eu acho mais fácil a gente memorizar o deverbal. Por que memorizar o deverbal, né? É quando eu tenho um verbo e esse verbo vai perder, na maioria das vezes, o R final e ele gera um substantivo de ação. Então, aqui eu usei a palavra estudar. O verbo estudar. E aí, eu tenho estudo. No caso aqui, a gente substituiu o A do final. Ninguém fala estuda, fala estudo. O A por O. Mas existem várias outras. Por exemplo, ajudar. Ajuda, né? Fulano precisa de ajuda. A ação de ajudar alguém. Estou em defasagem com o meu estudo. A ação de estudar. Deu para entender? Então, aqui na regressiva eu tenho um verbo que quase sempre a gente tira o R e ele vai virar aí, né, um substantivo. A derivação imprópria é quando eu tenho uma palavra pertencente a uma classe morfológica e ela é utilizada num outro conceito. Aí no material de vocês ele traz a palavra morto. Morto, na maioria das vezes, é um adjetivo. Fulano está morto. Tá? É um adjetivo de estado. Aí no caso, né? É o estado dessa pessoa. Está morta. Porém, eu posso usar assim. Os mortos serão lembrados na missa. Os mortos. Aí, nesse caso, a palavra morto, né? Ela se tornou um substantivo. É o nome que se dá àquele estado.
Deu para entender? É meio complexo, mas a derivação imprópria acontece assim, quando eu tenho um termo que quase sempre ele pertence a uma classe morfológica e aí eu uso ele num outro sentido, numa outra função morfológica, tá, pessoal? Seguindo aqui, a gente tem a composição. Então, falamos da derivação, vamos para a composição. A composição ela pode acontecer por duas formas: justaposição e aglutinação. Quando eu tenho uma composição por justaposição, quando eu tenho duas palavras e elas se juntam sem perder nenhum fonema. Um exemplo: guarda-roupa. Guarda-roupa. Juntei os dois, guarda-roupa, eu tenho uma nova palavra, que é aquele objeto onde a gente guarda as roupas, tá? E aí eu coloquei também, porque não precisa necessariamente serem palavras juntas por hífen, que é o caso de guarda-roupa. Passa-tempo. Passa-tempo. As duas juntos, passa-tempo. Quando eu tenho uma aglutinação, eu vou perder algum fonema. E aqui eu coloquei, por exemplo, planalto. O que é planalto? É um plano alto. Plano alto. E aí eu junto e vira planalto. Aí, no caso, eu perdi fonema. E aí a gente vai ter outras formações, tá? A primeira que eu cito aqui é a abreviação ou redução. Algumas têm caráter mais informal, outras acabaram até recebendo alguns caráteres formais aí. E aí eu trouxe duas. Comprei um AP. Quando eu digo comprei um AP, todo mundo entende que eu comprei um apartamento. A palavra AP se tornou uma abreviação para apartamento. Hoje eu tenho uma consulta no oftalmo, né, que é o que eu coloquei aqui. Hoje eu não poderei dar aula para vocês, pois tenho uma consulta no oftalmo. Eu, na verdade, tenho uma consulta no oftalmologista, tá? Que é o nome do profissional. Então, todas essas abreviações que a gente faz, então a gente usa muito, viu, pessoal? Moto, motocicleta e várias outras aí. Não vou ficar me delongando, não. Agora a gente vai falar de sigla. E aí toma cuidado, porque a abreviatura aqui não é a mesma coisa que sigla. Sigla é quando eu vou usar duas letras ou mais, ou alguma simbologia para representar alguma coisa. Aqui no caso eu usei SP e MG, né? Automaticamente quando a gente olha SP e MG, essas duas letras, né, grafadas juntas, automaticamente a gente deduz que é São Paulo, o estado de São Paulo, e MG para o estado de Minas Gerais. Então, para pronomes de... Fugiu. Quando eu digo Vossa Excelência, né, a gente tem algumas abreviaturas aí. Nossa, gente, fugiu completamente a palavra pronome. Pronome pessoal? Não, pronome pessoal. Enfim, gente, é isso, tá? Nossa, fugiu completamente. Onomatopeia. As onomatopeias são as palavras que vão se referir aos sons, quando a gente tenta grafar o som. Onomatopeia é muito comum em gibi, né? Vocês devem ter enjoados de ver onomatopeias em gibi. Aqui, por exemplo, eu coloquei atim, que é uma palavra que a gente vai ser utilizada lá para referir-se ao espirro. Os neologismos, pessoal. Todo mundo sabe que neologismo é uma palavra nova. A gente sempre ouve isso, né? O que é neologismo? Uma palavra nova. Porém, existem classificações para os neologismos também. Quais são elas? Semântico, lexical e sintático, tá? Então, o que é um neologismo semântico? É uma palavra que já existe, tá? Ela é existente. E aí a gente usa ela com uma outra função. Aqui eu coloquei, por exemplo, a fim de, né? Resolvi esse problema a fim de que isso não se torne mais empecilho para nós. Aí, essa palavra foi utilizada dentro da sua formação sintática original. Agora tem aquela frase assim, fulano está afim de ciclano. Aí já é outra relação. Ou seja, fulano está gostando, né? Está querendo ficar com fulano, né? A palavra ficar aí também vai receber, porque ficar é estar, né?
E nesse sentido que eu estou usando aí, também recebe uma outra função sintática. A lexical é quando de fato existe a criação de uma nova palavra. Na maioria das vezes, pessoal, os neologismos, eles têm função duradoura dentro de um tempo ou de algum grupo social. E eles podem tanto perdurar e acabar até entrando no dicionário, quanto por um tempo ela pode acabar. Um exemplo, se vocês pegarem um dicionário, deixa eu ver, por volta de 1990, um dicionário de 1990, provavelmente vocês não vão encontrar a palavra deletar. Só que se vocês pegarem um dicionário produzido ano passado, de 2019, por exemplo, com certeza vocês vão encontrar essa palavra. Por quê? Em 1990, uma que ela não pertencia ao vocabulário, né? Não era uma palavra do nosso cotidiano, como deletar hoje em dia é. E aí, hoje em dia, deletar tem sentido de apagar, excluir. Anteriormente, a gente usava delete na onde? Lá no computador. Então, você deletava alguma coisa, você apagava. Escrevi, fiz um arquivo, salvei, não quero mais, vou lá e deleto, apago. Hoje em dia, as pessoas usam até como uma certa gíria, né? Ai, fulano, para de ficar pensando nisso, deleta. Então, quando alguém fala deleta, então significa apagar, excluir. Então, hoje em dia, é um exemplo. É uma palavra de criação, né? Foi criado, é uma palavra nova. E essa daqui, por exemplo, ela pertence já ao nosso vocabulário. Com certeza vocês vão achar ela no dicionário. E eu acho que ela vai perdurar por muito tempo ainda com a gente. Sintático. O sintático, pessoal, é o seguinte. É quando eu tenho palavras já existentes e elas são colocadas para criar algo novo. Aqui, eu trouxe o exemplo do material de vocês que fala barco-escola. O que seria esse barco-escola? É um barco mesmo e ele foi adaptado para virar uma escola. Então, isso não existe. Você não vai achar em todo lugar do mundo, você não vai achar em todo lugar do Brasil um barco-escola. Mas em alguma região, por exemplo, nas regiões ribeirinhas, né, lá no Amazonas, a gente vai encontrar vários barcos-escola. Por quê? Porque é comum daquela região. Então, nessa função sintática é quando eu tenho uma palavra criada para alguma necessidade. Empréstimos linguísticos. Os empréstimos linguísticos, gente, hoje em dia, eles estão muito presentes no nosso cotidiano. São palavras de outra língua e que nós fomos nos apoderando delas e elas constituíram o nosso vocabulário. São palavras não aceitas formalmente? Muitas, sim. Algumas aqui que eu vou falar, às vezes vocês vão falar, quê? Por exemplo, arroz. Arroz é uma palavra vinda do árabe. Muitas palavras começadas com A, tá? Em português, substantivos com A, são derivadas do árabe, viu, pessoal? É engraçado porque árabe e várias que vão começar com A, mas várias são derivadas do árabe. Aqui eu coloquei Páscoa, que é derivada do hebraico, e muitas palavras de cunho religioso vinculados à questão religiosa, como Páscoa, sábado, aleluia, são palavras derivadas do hebraico. E aí, pessoal, aqui eu coloquei algumas, tá? Porque, assim, a gente vai ter palavras derivadas de vários lugares do mundo e várias formas aí. Por exemplo, pipoca. Pipoca é uma palavra que nós, né, nos apoderamos e ficamos com ela, e ela é tipicamente indígena. E está aí no nosso vocabulário presente, né? O indígena, às vezes a pessoa fala, mas eram os nossos nativos, então era a nossa língua, de certo modo. Sim e não, né? Porque nós acabamos sendo colonizados pelo português, teríamos que falar o português, né? E aí a gente foi se apoderando. Por isso que a língua brasileira, ela é muito mista. O pessoal acha assim, ó, ela é formada de muita coisa, porque nós recebemos várias influências. Primeiro que os portugueses, quando chegaram, né, que nós fomos colônia deles, eles chegaram, já existiam os nossos nativos. Pegamos a língua deles. Depois vieram os negros para cá para trabalhar.
fomos absorvendo. Depois a gente teve o processo de imigração, e aí nós fomos absorvendo várias palavras, e muita gente de vários lugares do mundo aqui foram chegando, e a nossa língua só foi misturando, tá? Então ela tem muitas palavras de vários. Peguem aí no material de apoio que eu deixei pra vocês e dê uma lida naquelas palavras, vocês vão ficar assim, apavorados com alguma coisa, vocês não vão nem acreditar. E por fim nós chegamos ao hibridismo. O que é o hibridismo? É quando eu junto duas palavras de origens diferentes. Então aqui, por exemplo, eu coloquei automóvel. Automóvel, auto vem do grego e móvel vem do latim. Então, automóvel é um veículo, um carro, né? Isso é um automóvel. E a palavra automóvel, ela é híbrida, porque ela junta duas palavrinhas aí de duas localizações diferentes. E também vão ter várias e várias e várias, tá? Deixa eu ver se eu lembro alguma pra vocês, assim, que eu acho bem legal. Capixaba, né? Capixaba. Acho que capixaba também. Não, capixaba é indígena. Tem algumas bem legais, pessoal. Não vou lembrar agora, assim, imediatamente uma. Mas existem alguns hibridismos bem interessantes aqui. Ah, chaleira. Chá é uma palavra de origem chinesa, tá? E leira é um prefixo aí, né? Um afixo, na verdade, é um sufixo, né? Está lá dentro da classe dos afixos, de origem brasileira mesmo. Então, chaleira é um hibridismo chinês com português. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse monte de coisa, porque é muita coisa, muita informação, mas eu não tinha como desvincular essas ideias, né? Assim como o vídeo passado, esse também ficou um pouquinho longo, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!